E falando nisso, tem aquela ideia muito popular que, assim, para quem quer atingir o sucesso, ou quem quer chegar muito longe, né? Você não precisa dormir. Essa ideia de que você precisa dormir menos para atingir o sucesso, ela não é real, porque também vai ter prejuízo aqui. Pode atingir de um lado, mas perde de outro. Dormir é uma necessidade fisiológica tão importante quanto comer, beber água, pois o sono de qualidade é fundamental para a consideração da memória, da cognição e também de uma qualidade de vida mais enfática. E, para pensar sobre o sono aqui, um convidado super especial, o Dr. Jorge Pinheiro, que é médico otorrino-otolaringologista, se eu falei errado, me perdoe, com formação em medicina do sono e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista na medicina do sono pela Associação Médica Brasileira e um dos diretores-chefe da revista Sono, correto? Exatamente. Obrigado pelo convite, Dan. Prazer estar aqui com você. Prazer é sempre, né? Ouvir o Jorge, assim, é maravilhoso. E a primeira pergunta que eu queria falar para você, que as pessoas não têm noção da importância, o quão o sono é importante para a vida. Eu acho que essa é uma questão muito séria. Primeiro porque a gente tem um conceito totalmente equivocado que a gente pode escolher dormir ou não. Então isso eu acho que já chama muita atenção, porque estamos numa sociedade que se você quiser fazer coisas 24 horas, você faz, né? Então você tem entretenimento 24 horas, tem agora academia 24 horas, né? E Sim. aí parece que dormir é uma opção na vida. Mas o dormir, ele é uma necessidade do corpo como qualquer outra e a gente precisa valorizar. A gente não deixa de comer, por exemplo, mas dormir a gente deixa. E isso tem trazido impacto, inúmeros impactos, na verdade, tanto do ponto de vista individual, né, pensando no George, no Damião, mas também pensando de uma forma coletiva, a sociedade está pagando um preço por esse não dormir ou dormir pouco. Porque, na verdade, as pessoas acham que dormir 4 horas, 5 horas por noite está tudo bem porque eu dormi um pouco. Mas, na verdade, é tão prejudicial quanto qualquer outro transtorno do sono, né? Então, quando a gente pensa que existe uma doença chamada restrição de sono, ou mais comumente chamada privação de sono, isso já mostra para a gente que a nossa sociedade não lida bem com esse tema dormir. Então, de fato, é uma doença do sono. Exato. É um transtorno do sono, não dormir. Inclusive, hoje, eu digo para você que é o transtorno do sono mais comum, a privação do sono. Não dormir o quanto nós precisamos. Por quê? Você chega em casa e, sei lá, teve o dia de trabalho, você faz faculdade à noite, chega, ainda tem coisas para fazer em casa, vai dormir meia-noite, aí muitas pessoas, às vezes, moram longe do seu local de trabalho, então elas precisam de 1h30, 2 horas de deslocamento, vão acordar 4h30 para poder estar 7 horas no trabalho. E aí o que acontece? Dormir, não tem como dormir. Só que a gente está pagando um preço por isso e a gente não sabe exatamente que isso vai acontecer em algum momento da vida, né? Eu sempre costumo falar que a gente se preocupa muito com a nossa aposentadoria e com motivos, né? A aposentadoria não é uma questão muito simples para todo mundo, né? Alguns de nós nem queremos isso ainda. Exatamente. Mas a gente pouco se preocupa com essa aposentadoria, digamos assim, da saúde, né? Que é quando a gente para as atividades. E aí, o que é a vida que eu construí? Eu vou ficar só agora cuidando com medicamentos de doenças que eu poderia ter construído um processo de prevenção no decorrer de toda a vida? Então, o sono, ele é um desses pilares. Então, a gente já sabe muita coisa sobre a necessidade do exercício físico, né? Toda hora sai na notícia, exercício físico, depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares, uma alimentação saudável, mas pouca coisa fala do quanto é importante dormir se nós queremos ter uma saúde plena e estarmos prontos aí para o envelhecimento da população, que é um fenômeno global, né? Sim. E essa questão, né? Em algum momento se perdeu a ideia do sono. Eu acho que tem muito a ver com essa questão pós-digital, processo de industrialização da vida, né? E também tem essa questão que as pessoas acabam afirmando assim, que as pessoas têm necessidade de sono diferente. Isso é verdade? Assim, todo mundo, eu danço, pode dormir 2 horas, está super bem. O George dorme 5 horas, está bem. Isso é real? Ou de fato existe uma média ali necessária para que as pessoas cumpram esse sono? A gente tem uma média ali que não considera uma questão coletiva, né? Então, a gente tem uma média de 7h30, 8 horas para o adulto. Lembrando que crianças e idosos têm variações muito mais acentuadas nesse processo. É lógico que quando a gente fala em média, a gente está buscando o que é mais prevalente dentro de um grupo.
Mas nós temos pessoas que vão precisar um pouco menos que isso. Mas muito cuidado com esse um pouco menos, porque se eu fico 10 anos da minha vida com 1 milhão de ocupações e dedicando pouco tempo para o meu sono, dormindo 5 horas por noite, é lógico que em um determinado momento meu corpo vai se habituar a essa situação, o que não quer dizer que seja a necessidade natural dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa quantidade mínima de sono, às vezes, foi uma modulação externa que nos obrigou, de certa forma, a anos estar submetidos a um regime de restrição de sono. Mas há também pessoas que têm uma necessidade maior de sono. E esse eu acho que é o mais complexo, porque quem consegue dormir 8 horas e meia, 9 horas numa sociedade como hoje? Então, quem precisa mais está sempre numa espécie de dívida, devendo sono. E aí chega no fim de semana, a pessoa hiberna, deita e dorme. Eu sempre falo assim para os pacientes, ou então nas conversas, que se, por exemplo, durante a semana eu tenho uma média de horas de sono, por exemplo, de 5 horas e meia, e no fim de semana a minha média de horas de sono vai para 7 horas e meia, está havendo um desbalanço nisso e eu preciso ajustar melhor essas horas durante a semana. Essa diferença aí de média já indica que eu estou dormindo pouco. Sim. Então não existe uma poupança do sono, né? Hoje eu dormi Não. 4 horas, tá, amanhã eu vou dormir 12 horas, tá tudo bem, deve dar 8, 2 dias. Exato. Isso não acontece. Não existe essa poupança do sono. O que existe é um processo de restrição de danos, que os danos já acontecem. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que o sono é um compromisso que eu tenho com o meu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma viagem para dar uma aula em algum local, assim, em outro estado, e eu pego o meu avião às 3 horas da tarde, e se eu perco esse avião, eu não vou conseguir chegar a tempo para a aula. Eu vou ter que remanejar tudo isso. A mesma coisa, se eu não durmo no horário que o meu corpo regula para acontecer, eu estou perdendo uma série de funções biológicas que eram para acontecer especificamente naquele momento. E mesmo que eu vá no dia seguinte dormir durante o dia, eu não vou ter essa regulação de todas essas funções acontecendo igual. Sim. Então, na verdade, eu preciso dormir durante o dia para compensar um pouco essa pressão de sono que se estabelece quando eu não durmo. Mas, na verdade, eu preciso entender que muitos mecanismos biológicos, metabólicos, não vão acontecer como aconteceria durante a noite. Então, tem um prejuízo sempre. É muito importante pensar isso, porque a gente acha, não, tudo bem, eu vou para a balada e amanhã eu vou dormir, tá tudo bem. Se eu faço isso de uma forma esporádica, uma vez ou outra, o meu corpo ele tem uma capacidade de buscar um equilíbrio nisso tudo. Mas se eu faço isso 4 noites seguidas, ou com uma frequência grande, ou seja até por questão de trabalho mesmo, não estou nem falando tanto do lazer, né? Sim. Nós temos os trabalhadores noturnos, anos e anos trabalhando no período da noite, e em determinado momento o corpo e a mente começam a dar sinais de que o sono não está bem. E a gente tem estudos que indicam que as pessoas que trabalham à noite têm mais prejuízos ali, que tem na qualidade de vida, impacto de saúde mental. Perfeito. Sabe que um dos primeiros estudos sobre trabalhadores noturnos foi com enfermeiras de grandes hospitais. E eles perceberam que essas profissionais, que muitas vezes tinham um regime de plantão noturno muito frequente, elas perceberam uma prevalência muito maior de doenças como, por exemplo, o câncer de mama. Porque, na verdade, nós temos toda uma regulação hormonal e genética acontecendo durante o sono. Então, algumas produções de proteínas, por exemplo, a própria imunidade, ela é regulada pelo sono. Então, quando você não dorme de forma muito frequente, você desregula esses processos biológicos. Então, a gente sabe que também o câncer ele é uma doença multifatorial, mas o fator genético, essa regulação também tem uma preponderância no processo de desenvolvimento da doença. Sim. Então, a gente sabe muito disso hoje, isso é muito claro. E hoje se sabe muito sobre as doenças mentais, né, as desordens mentais relacionadas a quem dorme pouco. Então, ansiedade, depressão, burnout, tudo isso está envolvido nesse público. Um dos primeiros sintomas que a gente percebe é que vai mudar um padrão, né, do sono. Tem uma alteração desse padrão de sono. Vai acumulando prejuízo, até que você acaba não dormindo mais, né? E falando nisso, tem aquela ideia muito popular que, assim, para quem quer atingir o sucesso, ou quem quer chegar muito longe, né? Você não precisa dormir. Eu tinha um amigo que é super importante aí, ele atingiu o que ele queria, mas depois ele acabou ficando doente. Ele dizia assim, quem dorme é criança e velho. Adulto produz. O tempo todo tem que dormir o mínimo possível. E aí, essa ideia de que você precisa dormir menos para atingir o sucesso, ela não é real, porque também vai ter prejuízo aqui. Pode atingir de um lado, mas perde de outro.
Eu costumo até brincar que existem as frases desmotivacionais do sono, né? É, Então, todo mundo fala, olha, que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Aproveita esse momento fazendo para uma coisa estudar, útil, né? para ler, Ou gente. então, Deus ajuda quem cedo madruga, coisas desse estilo, né? E que, na verdade, só fazem com que o sono ele entre num estigma de algo que eu possa escolher. Inútil, E, na às vezes. verdade, como muitos das consequências elas não vêm imediatamente, então a gente acaba achando que está tudo bem. Eu vou tomar um estimulante qualquer, eu vou dar conta, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, com relação ao trânsito. Tem um feriadão, né? Então vai vir um feriadão, aí o que, que eu faço? Acordo 3 da manhã, muitas vezes eu já dormi muito tarde, meia-noite, resolvendo pendências para poder folgar o feriado prolongado, e aí eu ponho dentro do carro quem? As pessoas que eu amo, né? Minha família, e vou viajar. E hoje a gente sabe que os acidentes de trânsito envolvendo sonolência no volante são tão próximos à questão envolvendo o álcool. Não que o álcool ele não tenha a sua importância e a gente tem campanhas muito sérias para isso. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos acidentes de trânsito, ninguém fala, olha, se você não dormiu, não dirija. É mais sobre o consumo de álcool e outras drogas também. Exato, exatamente. E a gente sabe que o número de acidentes é alarmante também. Então, nós precisamos estar atentos que não dormir tem consequências severas e de forma imediata, como, por exemplo, diminuir a minha atenção, a minha capacidade de responder a uma situação que exige rapidez, né? Então, no trânsito, não depende só de mim, depende, às vezes, de alguém que está dirigindo próximo a mim e eu preciso responder de forma rápida àquela situação, né? Sim, você acaba dirigindo por você e por outros, né, o tempo todo. Exatamente. Uma coisa que você falou bem importante, eu vou chegar aqui, só para não voltar. Tem gente indicando para você fazer atividade física durante a madrugada, né? Você falou assim, academias 24 horas. Aí tem aquelas pessoas que começam a malhar tipo 3 da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas. Isso é benéfico? Assim, a gente sabe que a atividade física vai trazer ali um ganho. Mas e para o sono? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro passo é nós voltarmos à origem de tudo. O porquê que eu estou fazendo exercício físico? Qual a minha motivação? Eu acho que Sim, esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes nós temos uma motivação puramente estética para a questão. E aí, realmente, assim, se a pessoa está nesse foco de esquecer qualquer outra situação, ela vai buscar essa estética a todo custo. E às vezes é usando substâncias inadequadas, que não são recomendadas, se privando de sono, mas o que a gente sabe é exatamente o contrário, que para você ter uma produção de massa magra importante, você precisa dormir bem. Então, tem um estudo clássico que mostrou exatamente isso. Pessoas que dormem a quantidade de sono ideal, elas perdem mais gordura com rapidez e elas produzem massa magra também com uma velocidade maior de quem tá dormindo, porque todo esse processo metabólico vem disso. Agora, o treinar 3 horas da manhã, eu me privar de sono, é o momento da gente refletir se a gente está como sociedade no caminho ideal, né? Porque se eu estou buscando saúde e o exercício físico é extremamente importante, ninguém está diminuindo o espaço na nossa exato. saúde, mas nós precisamos buscar um equilíbrio entre tudo isso. Então, pensar que não é possível que durante 12 horas do seu dia você não encaixou 40 minutos que seja para fazer um exercício físico, né? Então, de uma forma geral, nós temos que pensar nesse tripé: alimentação saudável, exercício físico regular e sono de qualidade. Sem esse tripé, alguma coisa não vai funcionar como esperado. Você não vai ter as respostas satisfatórias, seja com exercício físico, até fazendo suplementação, o que for, você precisa Do realmente incluir o sono. sono nesse processo. Perfeito. E aí, outra pergunta, também existe aquelas questões que assim, eu sou mais matutino, eu sou mais vespertino, ou eu sou notívago, né? Existe esses perfis, né? Alguém que vai se dar melhor estudando à noite, madrugada dentro. Existe isso, é mito? Não, isso existe, na verdade, mas vem também alguns vieses aí envolvendo essa situação. O primeiro deles é o seguinte: nós temos basicamente 7 grandes ritmos biológicos, mas para sintetizar, os 3 mais importantes são os matutinos, os intermediários e os que nós chamamos vespertinos. Então, eu, por exemplo, eu sou matutino. Eu gosto de acordar às 6h30 da manhã, eu gosto da sensação do dia longo, meu auge da minha produção mental é de manhã, no começo da tarde, mas fazer algo à noite, para mim, já precisa de uma organização maior, né? Já não tem essa disposição.
E realmente tem pessoas que funcionam exatamente o contrário, né? Então elas são como as corujas, elas para acordar de manhã é difícil. Terrível, Imagina terrível. se a pessoa tiver um tipo de atividade de trabalho que exija muita concentração, né? Um profissional da saúde vai prescrever um medicamento, vai pegar um plantão, vai dirigir um ônibus, um avião, né? Então, isso compromete realmente a nossa capacidade cognitiva de raciocinar e tudo mais. Mas boa parte da população está dentro desse parâmetro que nós chamamos de intermediário. E que boa parte também das atividades sociais estão também dentro desse parâmetro. O único problema é o seguinte: eu, como matutino, acordar cedo e produzir cedo, a sociedade super me parabeniza, né? Eu funciono bem. Exato. Mas o vespertino, que ele precisa estar num plantão 7 horas da manhã, ele precisa, às vezes, 2 horas de transporte Vai até o ficar mais trabalho, lentificado. lentificado, irritado, não produzindo. Então, hoje até tem um conceito novo, né, sobre o chronowork, que é você trabalhar no horário que o seu corpo produz adequadamente. E com isso, o que, que a gente sabe? Né? Que tem aumentado a produtividade dentro das empresas que adotaram esse regime. Porque, na verdade, a gente, para quem é vespertino, o negócio começa tarde, né? Então, ele super produz realmente. E também, esse indivíduo, ele vai ter um horário para dormir mais tarde e também acordar mais tarde. Mas aí, ele precisa acordar cedo, porque socialmente ele é cobrado para acordar cobrado, é mais cedo, né? aceito. Fora do horário dele. Então, ele vai ficar sempre devendo sono. O vespertino sofre bastante aqui. Ele é taxado preguiçoso, a pessoa que não consegue respeitar os horários de dormir e acordar. Ou então, às vezes, ele acha que ele tem insônia. Ele olha para todo mundo em casa. Ah, tá todo mundo dormindo, eu estou acordado. Mas será que o horário dele é para dormir 11 horas, que nem todo mundo? Talvez não. Precisa de uma avaliação. E a gente tem formas de avaliar isso. E a gente consegue definir qual que é o meu perfil, por exemplo. Eu posso estar achando que eu, por exemplo, nunca gostei de estudar de noite. Não consigo. Não consigo prestar atenção em absolutamente nada. Eu vou palestrar, às vezes eu fico lá perdido, sabe? Fico olhando para o nada, mas eu tento ali ficar. Mas sempre rendi muito de manhã, né? Então a gente consegue saber qual que é o nosso perfil mesmo, ou é só uma impressão social do que eu fui exposto também ali? Não, não. A gente tem como identificar isso, e isso é importante porque dentro das categorias de transtorno de sono, nós temos uma chamada relacionada ao ritmo circadiano, ou ritmo biológico. Então, a gente tem dificuldades, né, com relação a isso. Então, a gente tem tanto questionários que podem nos ajudar, como também instrumentos, como um exame chamado actigrafia, que a gente consegue monitorar o paciente por um período e a gente consegue determinar e identificar fatores que vão nos dizer qual o melhor momento para as atividades desse indivíduo. Então, é importante sempre buscar essa orientação, porque, por exemplo, hoje você já sabe que o período noturno para você não funciona muito bem. E aí você já se organiza. Ah, tudo bem, tem uma atividade à noite, então eu vou dormir bem na noite anterior, não vou Durmo um passar por pouco mais nenhum, à dormir um tarde. pouco mais à tarde. Ou então, assim, vou escolher, se é uma atividade que você pode escolher, eu vou escolher para ser feita no período do Não dia, porque faço. você se conhece, mas a maior parte da população não tem A essa possibilidade de informação. escolha também, né? Exatamente. Não tem possibilidade de escolha e nem o conhecimento dessa informação, porque às vezes até indivíduos que hoje no home office estão em casa, eles não conseguem modular isso porque não tem esse conhecimento do próprio ritmo biológico.